Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Amy Ilustra. Hoje eu decidi fazer um vídeo sobre um HQ do Sandman. Eu comprei o box dele no ano passado, mas infelizmente até agora eu não tive tempo de ler muito ele, eu não finalizei. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é o box, né? Como é que são as páginas, as cores, a diagramação, o acabamento, porque eu achei muito top. E ele tá em inglês, né? Quando eu tenho a chance de comprar as coisas nos outros idiomas que eu falo, eu acabo comprando no idioma original mesmo. Eu tô meio afanha porque tô com a gente tacada aqui e tá tenso, mas bora. Eu vou falar um pouquinho sobre o Sandman, que eu acho que é um dos melhores HQ já criado. Eu espero que vocês tenham interesse na história e leiam também, porque eu garanto que vai ser uma experiência muito boa. O Sandman é uma HQ criada pelo Gaiman e publicada pela DC Comics. Eu sou fanboy da DC, como podem ver. Então a história acompanha o sonho, né? Ele é conhecido como Morpheus e Senhor do Reino dos Sonhos. E ele faz parte dos Perpétuos, que é uma família formada por seres que representam alguns conceitos da existência, que seria destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. A história começa quando o grupo de ocultistas tenta capturar a morte, né? Mas o ritual acaba dando errado e eles acabam aprisionando o sonho. Então ele fica preso durante décadas e nesse período o reino dele começa a se desfazer. Quando ele finalmente consegue escapar, ele está enfraquecido, né? E aí ele precisa recuperar os objetos de poder, que ele tem uma bolsa de areia, o elmo, o rubi. E no começo, o Sandman tem bastante influência de terror e fantasia sombria. Mas a história rapidamente torna-se maior do que isso. Ao longo dos volumes, a HQ fala sobre sonhos, morte, amor, identidade, arrependimento, responsabilidade e mudança, né? O Morpheus, ele é muito poderoso, mas também é muito rígido, né? Ele acredita em regras, tradições e obrigações. E ele tem muita dificuldade de mudar, né? Boa parte da história mostra justamente, né, as consequências das decisões que ele tomou ao longo de milhares de anos. E a série também mistura personagens fictícios com mitologia, religião, literatura e também algumas figuras históricas. E durante a história aparecem personagens como o Lúcifer, Shakespeare e o Orfeu. Outro destaque da morte é a irmã do sonho, né? Apesar de representar a própria morte, ela é uma personagem muito carismática, divertida, sendo praticamente o oposto da personalidade do Morpheus. E uma coisa interessante é que o Sandman nem sempre tem sonho como protagonista. Existem histórias sobre pessoas comuns, né, as criaturas, personagens históricos e alguns seres sobrenaturais. E enquanto o Morfeu às vezes parece apenas uma parte da narrativa. E, e no fundo, o Sandman é uma história sobre o poder das histórias e sobre a necessidade, né, de mudar, de ser uma pessoa diferente, melhorar. E mesmo sendo praticamente eterno, o Morpheus precisa enfrentar o passado e entender que suas escolhas têm consequências, assim como na vida real, né? Então, apesar de parecer inicialmente uma história sobre o Senhor dos Sonhos, acaba sendo uma obra muito mais filosófica sobre quem somos, as escolhas que fazemos e como as histórias que contamos ajudam a construir nossa própria identidade. Mostrando um pouco para vocês sobre meus gatos, né? Quando eu faço ps, 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 eles vêm correndo na velocidade da luz porque sabem que vão ganhar petiscos e afins. Eu costumo dar de uma a duas vezes na semana petisco para eles. Porque são muitos gatos e eu não sou rica, então assim, né, não é todo dia. Eles se aglomeram, correm, ficam chorando pra pegar o petisco, é a coisa mais fofa. Meus filhos. E aqui eu tô mostrando meu estoque de Coca e Monster pra mim passar o mês, porque, né, não consigo viver sem. E, cara, o branco realmente é o melhor. Eu não sei o que tá acontecendo, mas às vezes fica sem estoque do branco, cara, é triste. Mas quando eu acho, eu compro todos os que eu vejo no mercado. Pessoal, eu tenho uma estante de livros gigante aqui
Eu já li 80% da coleção que eu tenho, falta o resto, mas como estou muito atarefada, tá difícil, o tempo tá escasso para ler, mas sigamos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa semana eu acho que eu vou fazer umas ilustrações do Sandman. Espero que vocês gostem e acompanhem o canal, ok? Muito obrigada por tudo sempre e tenham uma ótima semana.